Então, vamos lá, pessoal. Bem, então, dando sequência, todo mundo ouvindo o professor, né? Tudo tranquilo? Mexi aqui na tela, mas está todo mundo conseguindo ouvir o professor e ver o slide, certo? Certo? Certo. Tá ok. Então, vamos lá. Então, nós vimos na aula passada uma parte, início dessa aula, né? Então, nós falamos sobre agente de controles, falamos também sobre questões como, por exemplo, o que é higiene, o que é sanitização, né? O que é limpeza. Então, colocamos esses termos, né, da microbiologia na higiene dos alimentos de forma bastante clara para que a gente pudesse, então, conhecer um pouquinho sobre essa terminologia. E agora, começamos a falar, então, das famílias, né, de agentes de controle, principalmente de agentes de controle químicos, né? Então, falamos das duas primeiras famílias, falamos da família dos agentes surfactantes, onde a gente falou de sabão, detergente, e falamos também, ainda na aula passada, sobre ácidos orgânicos, né? Então, falamos da família dos ácidos orgânicos, falamos sobre ácido acético, ácido bórico e falamos sobre ácido cítrico, tá certo? E a partir de agora, então, a gente vai falar da terceira família até o final, as 7 restantes, né? E vamos, então, falando de cada uma delas, se aprofundando nesse conhecimento, nesse conteúdo, para que a gente possa, então, entender muito bem como essas famílias agem sobre os alimentos e como isso, de alguma forma, estabelece a ação de controle, tá certo? Então, vamos lá. Família 3, álcool, tá? Então, vamos falar sobre os álcools. É uma família que é bastante restrita, né? Na verdade, a gente está falando do álcool etílico, né? É uma família que está relacionada principalmente à ação em bactérias e fungos, né? Então, é uma família onde bactérias e fungos a gente vai ter uma ação bastante efetiva, né, dessa família. E também nós vamos perceber que essa família tem uma característica bastante peculiar, que seria um modo de ação, né? O seu modo de ação ele é bastante determinado e vai estar relacionado principalmente com a desidratação da célula e também a desnaturação proteica. Então, são duas ações bastante importantes que levam, então, essa família a ter uma certa efetividade no controle de micro-organismos, tá? Principalmente, como o professor falou, bactérias e fungos, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Vamos ver aqui, eu não estou vendo a passagem do slide. Vamos ver se o próximo slide já aparece. Eu não estou vendo ele aparecer aqui para vocês. Vamos ver. Ele ainda não apareceu, né? Ele já apareceu para vocês, pessoal? O segundo slide, falando sobre álcool. Slide 2. Estou conseguindo visualizar aqui no meu. Então, o que a gente pode perceber? Não sei se alguém pode dar o retorno aí para o professor, pessoal. Vocês já estão conseguindo enxergar o slide 2? Ou ainda só o mesmo slide? Não, professor, o mesmo slide ainda. O mesmo slide, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Por que ele não está trocando? Ah, tá. Então agora foi, né, pessoal? Então acho melhor deixar assim, porque da outra forma acho que a gente não vai conseguir visualizar. Então vamos lá. Então, qual seria então a ação e como é a efetividade do álcool, né? Então o álcool, ele vai ser sempre uma solução
aonde você vai ter água, né? Então, o álcool comercial, o álcool que nós utilizamos, seja ele de qual volume ele for, né? Ou grau-Lussac, que a gente chama, ele vai ter, então, uma parte de água, de moléculas de água, e outra parte de álcool etílico, tá certo? Nesse sentido, a gente vai perceber o seguinte, que um álcool com 100%, né, uma substância com 100% de álcool etílico, ela seria extremamente volátil. Ela perderia, então, a sua efetividade devido à volatilidade da substância. Então, se nós tivéssemos dentro de um vidro 100% de álcool etílico, né, uma solução com 100% de álcool etílico, ao abrir a tampa, esse álcool, essa substância, ela, pela temperatura ambiente, ela então faria sua volatilização e em pouco tempo a gente teria então a perda, né, do conteúdo desse produto. Por isso, se faz então a adição de água e se faz a incorporação de moléculas de água na solução, justamente para que você possa ter aí uma solução que vai, de alguma forma, estabilizar essa nova solução e fazer com que as moléculas de álcool etílico não evaporem, né? Não volatilizem. Elas fiquem realmente contidas dentro da garrafa, dentro enfim, do recipiente onde ela vai ser colocada. Dessa forma, a gente vai encontrar no supermercado vidros, né, com concentrações que vão desde 96 ou 98 até 46, 35%, né, de grau-Lussac, que a gente chama. Seria, então, uma escala volumétrica que estabelece a concentração de álcool etílico, de etanol, né, dentro da solução com água, tá certo? E aí a gente vai perceber o seguinte, se a gente tivesse uma solução que tenha lá na sua concentração de grau-Lussac 98% de álcool, o que a gente vai perceber é que quando a gente for utilizar essa solução, ela vai ter, então, uma volatilização muito grande e a sua efetividade vai ser muito pequena, pelo tempo de contato do álcool com a superfície, tá certo? Então, toda vez que eu utilizo um álcool com um grau bastante elevado, a velocidade de volatilização da solução, que é o álcool etílico, ela é muito alta. E aí a ação sobre a superfície acaba sendo muito rápida. Mas também, se eu utilizar um grau bem baixo de álcool etílico, com maior concentração de solução de água, a efetividade da ação do álcool será menor. Por quê? Porque você vai ter muito mais ligações do álcool em relação à água do que a superfície que de alguma forma se quer sanitizar, se quer controlar a carga de micro-organismos. Então, a gente já sabe que existe ali entre 75 e 65 seriam, então, vamos dizer assim, a faixa de maior efetividade da ação dessa substância. Então, entre 75 e 65 é onde você tem ali um melhor equilíbrio entre as moléculas de água e as moléculas de álcool, onde você tem uma ação de contato bastante efetiva e uma concentração da substância para ser, de alguma forma, utilizada contra os micro-organismos em relação às moléculas de água, tá certo? Então, se a gente pudesse dizer que um álcool 100% ele é menos efetivo do que um 70%, isso seria uma verdade, tá certo? E o 48%, ele também é pouco efetivo na ação de bactérias e principalmente fungos, portanto, na ação contra micro-organismos. Por quê? Porque você vai ter uma grande quantidade da solução de álcool ligada às moléculas de água, sendo, de alguma forma, pouco ativo em relação aos micro-organismos. Então, normalmente a gente vai perceber o seguinte, para limpeza em geral, para tirar sujidades e até mesmo tirar um pouco de gordura de superfícies como vidro e qualquer outro tipo de superfície, o mais indicado é você utilizar o álcool a 38%, 40%, que é um álcool que você vai conseguir encontrar bastante disponível em supermercados. Esse é um produto muito mais de limpeza, para que você possa fazer desengorduramento e realmente fazer a remoção
de matéria orgânica do que mesmo um agente de controle de micro-organismos. O álcool, 70%, variando entre 75% a 65%, seria, então, essa solução mais indicada para o controle de micro-organismos, tá? Por quê? Porque a quantidade de álcool que você tem, ela vai demorar para volatilizar, então ela vai ter uma ação efetiva sobre a superfície, e você vai ter várias moléculas de álcool, ainda sem serem ligadas, que vão, de alguma forma, agir sobre as células, né, de micro-organismos como bactérias e principalmente fungos e leveduras, né, bolores e leveduras. Então, nesse sentido, para controle e agente sanitizante, o álcool 70 seria o mais indicado, né, pelo seu maior tempo de contato, né, e pela sua maior efetividade em relação à ação do álcool às células dos micro-organismos, né, principalmente bactérias e bolores e leveduras, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente usa o álcool como um agente de controle. Se ele tiver aí na porcentagem de grau no saque, entre 75% a 65%, tá bom? Sendo 70% aquele de maior efetividade, aquele onde o tempo de contato e a ação dessas substâncias são mais efetivas, tá certo? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o álcool 70 é o que mais é utilizado para fazer a parte de sanitização, né? Principalmente no Covid, né? Nessa pandemia que nós estamos, ele é bastante utilizado, bastante recomendado. Ele tem uma efetividade pequena para vírus, é importante a gente lembrar isso, tá certo? Principalmente vírus encapsulados, que é o caso do Covid-19. Mas mesmo assim tem uma certa ação, porque ele faz a limpeza da mão, né? Ele faz a degermação da mão. Ela também possui uma característica muito parecida com a ação sulfactante do sabão, onde ela consegue fazer, então, uma retirada de substâncias orgânicas presentes na mão, tá? Mas o ideal mesmo é que a gente possa fazer a higienização da mão com sabão e a terminação dessa higienização com a sanificação por álcool 70, tá certo? Aí seria, então, talvez o procedimento ouro, não só para o Covid-19, mas também para toda e qualquer ação para contato com micro-organismos, né? Então, seria a higienização das mãos com sabão ou detergente e, posteriormente, a sanitização com álcool 70%. Seria, talvez, a forma mais efetiva para que a gente possa ter a maior segurança, tá? Já que o álcool 70 sozinho, ele não teria uma ação efetiva contra o vírus, o coronavírus, mas teria uma ação bastante efetiva na degermação, que seria a retirada, né, de micro-organismos da mão do indivíduo ou da superfície, fazendo, então, essa retirada de matéria orgânica da superfície, tá certo? Quase que uma ação sulfactante, vamos dizer assim, sem que ser com substâncias sulfactantes, muito parecida com a ação que a gente viu do sabão e do detergente. Beleza, moçada? Então, sempre lembrando que o álcool 70 tem pouca efetividade sobre vírus encapsulados, que é o caso do Covid, mas tem uma ação bastante efetiva na retirada, né, de substâncias orgânicas e micro-organismos da mão e de superfície, né? Então, acaba, de alguma forma, tendo uma ação indireta sobre vírus, tá certo? E outros micro-organismos, principalmente quando a gente fala de mão e superfícies, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante. O detergente e a água, maior efetividade nesse processo, porém, nem sempre a gente pode utilizar. Por isso, o álcool ele tem sido bastante utilizado nesse momento da pandemia e provavelmente vai ser bastante utilizado daqui para frente para higienização de mãos, principalmente quando a gente não tem pia, né, uma estrutura para a utilização do sabão e detergente. Beleza? Tranquilo? Vamos ver como é que isso acontece, então? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, como é que o álcool, de alguma forma, ele vai gerar algum tipo de dano, né, a uma célula, tanto de bactéria quanto de algum tipo de micro-organismos, Então, você vai ter essa ação acontecendo, principalmente quando você tem um contato da molécula de álcool com o micro-organismo. A primeira coisa que vai acontecer é a desidratação dessa estrutura, a desidratação dessa superfície, portanto, a retirada de água do micro-organismo. Isso é relativamente efetivo em
micro-organismos que não são encapsulados, né? Que não possuem algum tipo de estrutura proteica no seu organismo, né? Na sua célula. Portanto, tanto no caso de leveduras, bolores e bactérias, ela vai ser extremamente efetiva, porque ao se juntar essa molécula com esses indivíduos, você vai ter, então, a retirada de moléculas de água, tornando, então, impossível a sobrevivência desse indivíduo, né? Então, a retirada da água da superfície e também, né, a retirada de água da própria membrana citoplasmática vai promover um certo dano a esses indivíduos, ok? Outra característica também bastante importante e que vai gerar dano a esse micro-organismo é a ação nas proteínas seletivas, né, ou seletoras, presentes na camada externa desses indivíduos. Então, na camada externa, né, na membrana citoplasmática, você vai ter ali algumas proteínas que fazem a ligação entre o meio interno e o meio externo. Então, entre ali a membrana citoplasmática, você vai ter mergulhado algumas proteínas que fazem vamos dizer assim, essa ação seletiva de entrada e saída de substâncias, tanto intracelulares quanto extracelulares. Essas proteínas, elas serão desnaturadas pela ação do álcool, né? O álcool vai promover, em contato com essas substâncias, com essas estruturas, uma degradação dessa estrutura, fazendo com que nem consiga o micro-organismo ter algum tipo de absorção de substâncias extracelulares, como também a retirada de substâncias intracelulares desses indivíduos. Portanto, a efetividade do álcool está relacionada a essas duas ações, tanto a desidratação, né, da célula, com o contato direto com as moléculas de etanol, como também através da desnaturação das proteínas presentes na membrana citoplasmática. Essas proteínas vão ser desnaturadas e vão perder a sua funcionalidade. Portanto, não vão conseguir mais absorver nada que venha da parte externa e nem fazer a retirada de resíduos, né, ou substâncias intracelulares para o meio extracelular. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a ação efetiva da família do álcool, dos álcools, né? É fazer realmente a desidratação proteica de estruturas da membrana, tá? Onde ela vai ter contato, as estruturas intracelulares, esse etanol não vai ter contato, mas na parte estrutural externa, ele acaba tendo contato por adesão, né, por contato direto, e a desidratação da superfície da membrana citoplasmática, promovendo aí a retirada de água, não só da parte interna, né, mais próxima da membrana, mas também de alguma água ou moléculas de água que estejam ali presentes no citoplasma, tá certo? É mais efetiva a ação nas proteínas, mas ocorre então esse processo de desidratação, de retirada de água do meio intracelular para o meio extracelular, principalmente após a desnaturação das proteínas seletivas. Então, o álcool pode, de alguma forma, as moléculas dar entrada, né, nesse citoplasma e fazer, então, a retirada ali de algumas moléculas de água, promovendo a desidratação celular. Então, a molécula de etanol, ela vai se ligar por pontes de hidrogênio às moléculas de água, tá certo? E essa ligação é uma ligação relativamente forte e ela consegue, então, através da ação gravitacional, fazer a retirada de moléculas de água, promovendo a desidratação do meio intracelular, tá certo? Então, seria mais ou menos o que a gente está vendo no slide, né? A entrada de contato do álcool com a célula vai promover, então, a desnaturação das proteínas seletivas, promovendo, então, a entrada de moléculas de álcool no meio intracelular, promovendo, então, a ligação com moléculas de água por meio gravitacional, fazendo a retirada, promovendo o que a gente chama, então, de desidratação, tá? E aí, essa desidratação, sem água dentro da célula, você tem ali, então, uma dificuldade muito grande dessa célula em promover todas as suas ações metabólicas, né? Promover a sua sobrevivência, já que a gente sabe que todo processo ocorre em meio aquoso, né? Em meio hídrico, onde você tem as moléculas de água promovendo ali hidrólises, né? E o transporte de substâncias
enzimáticas ou não. Então, sem água dentro da célula, ou com uma diminuição da quantidade de água dentro da célula, você promove, então, uma insustentabilidade, gerando aí uma ação bacteristática. A célula não vai morrer logo, né, efetivamente com a ação da substância, mas ela vai ter aí perdas e um determinado dano que vai gerar, então, a insustentabilidade dessa célula, gerando, então, a impossibilidade de crescimento e desenvolvimento de novas células, né? Gerando, então, a morte celular logo após a sua ação, né? Mas, principalmente, não promovendo o desenvolvimento de novas células, tá certo? Por isso que a gente chama, então, que o álcool tem uma ação bacteristática, ou microbioestática, né? Ele não mata logo ao entrar em contato. O que vai acontecer é que essa célula não vai conseguir gerar novos descendentes. O que vai acontecer é que essa célula vai estar, de alguma forma, tão avariada que a gente não vai conseguir, de alguma forma, gerar indivíduos novos, né? Novos descendentes. Ok? Tranquilo? Uma contraindicação é que você pode gerar coagulação, né, de indivíduos que tenham proteína, né, dentro da sua estrutura mais externa. Então, se você tem vírus encapsulados, se você tem uma alta concentração, uma colônia, né, de micro-organismos, aqueles micro-organismos que forem afetados pela ação do álcool vão, de alguma forma, poder gerar o que a gente chama de biofilme, né, que é uma estrutura encapsulada, onde você tem a morte de alguns indivíduos que vão, de alguma forma, gerar uma certa resistência. Então, aqueles indivíduos que sofreram contato com o álcool vão morrer, né, em um determinado momento, não imediatamente, mas posteriormente, e vão gerar uma cápsula, né, vão gerar um encapsulamento dos indivíduos que estão embaixo, gerando o que a gente chama de biofilme, tá certo? A gente vai falar um pouquinho ainda nessa nossa aula de hoje. Tranquilo? Então, seria mais ou menos isso que a gente está mostrando, né? Você tem a ação da colônia de micro-organismos, você tem, então, a deposição desses micro-organismos sobre uma superfície. Com a ação do álcool, você tem a morte dos indivíduos mais superficiais, que vão estar ali de alguma forma e vão ser coagulados, quer dizer, vão sofrer um processo de desnaturação proteica e vão gerar uma carapaça, né? Vão gerar um invólucro de proteína, protegendo os indivíduos que estão abaixo, né? Que podem ainda se alimentar, vão estar vivos e podem se multiplicar e produzir substâncias tóxicas, né? Substâncias tóxicas presentes e construídas, né, pelo próprio indivíduo. Então, isso a gente chama de biofilme. Seria, então, dentro de uma estrutura, a deposição desses micro-organismos, a ação do álcool 70 faz, então, com que aqueles indivíduos mais superficiais morram, né, gerem, então, essa proteção, essa cápsula, e quanto mais ação você tiver do álcool, maior será a formação dessa capa. Os indivíduos que estão embaixo vão ficar imunes, né, porque a ação é apenas ação de contato, aqueles que não tiverem contato com a molécula de etanol vão conseguir sobreviver e gerar novos indivíduos, e aí a gente tem uma colônia que, de alguma forma, vai estar protegida por essa cápsula, né, formada pela morte de indivíduos que tiveram contato direto com essa superfície. Isso acontece muito, principalmente em superfícies porosas, né? E por ação de alguns determinados micro-organismos. Então, quando você tem uma superfície porosa, como madeira, por exemplo, ou qualquer tipo de superfície, gesso, mas principalmente madeira, primeiro, o ancoramento dos indivíduos é mais facilitado justamente por essa irregularidade da superfície. Você tem ali um ancoramento de uma colônia e a ação do álcool vai gerar, então, essa formação de um biofilme, onde você vai ter indivíduos ali presentes mesmo após a higienização da superfície, mesmo após a ação do álcool 70 sobre a superfície, tá certo? Devido a essa proteção criada pelos indivíduos que tiveram contato e geraram ali algum tipo de trauma ou avaria significativa na célula, gerando a morte desses indivíduos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? A gente vai falar posteriormente sobre isso, né, de forma mais efetiva, mas fica aqui a primeira, né,
conversa sobre a formação de biofilme. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais, falando das etapas e como isso acontece, tá bom? Mas, de modo geral, seria a formação, então, desse encapsulamento, né, dessa cápsula formada por indivíduos mortos, que vão gerar uma proteção para quem está na parte mais de baixo dessa estrutura. Tá bom? Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre os quaternários de amônio, né, que seria, então, já uma outra família. Então, acabamos a família do álcool, né, falamos sobre ação, efetividade, ação de desidratação e desnaturação proteica de membrana citoplasmática. No caso aqui de compostos quaternários de amônio, a gente está falando de um produto muito mais efetivo, né, de um produto com maior efetividade. Tá? Então, uma das ações bastante, vamos dizer assim, importantes, né, da ação da família dos quaternários de amônio seria danificar a membrana citoplasmática de micro-organismos. Tá? Então, essa família ela vai ter uma ação praticamente que a gente chama de detergente iônicos. Ela vai ter, então, substâncias que vão gerar uma oxidação, principalmente em matéria orgânica, tá certo? Esse processo de oxidação, entenda como uma degradação de matéria orgânica. Então, você vai ter a quebra dessa matéria orgânica, das moléculas que compõem essa matéria orgânica, promovendo, então, uma ruptura, né, de estruturas orgânicas. Lembre-se que a principal estrutura de micro-organismo seria a sua membrana citoplasmática. É ela que, de alguma forma, circunda esses indivíduos e que o dano nessa estrutura geraria, então, um impacto muito grande nos micro-organismos. E é isso que acontece. Então, o quaternário de amônio entra em contato com a membrana citoplasmática de micro-organismos, seja ele bactéria, seja ele fungos, bolores, parasitas, e aí você tem, então, a ruptura da membrana citoplasmática, pela ação da oxidação dos íons de amônio, tá certo? Então, quando a gente fala oxidação, a gente está falando de lise, de quebra, né, de moléculas, promovendo, então, a ruptura dessa estrutura. Então, toda vez que o micro-organismo entrar em contato com o quaternário de amônio, o que vai acontecer é a ruptura, a lise da sua membrana citoplasmática. E isso é vamos dizer assim, um dano que dificilmente vai ser superado por esse indivíduo e ele acaba, então, morrendo imediatamente. Você tem o extravasamento do meio intracelular para o meio extracelular, promovendo, então, a morte desse indivíduo. Então, a gente pode dizer que os compostos quaternários de amônio são substâncias que vão gerar ação microbicida, vão gerar, então, dano bastante significativo na membrana citoplasmática, promovendo, assim, a morte dos indivíduos, tá certo? Isso acontece também por uma enzima chamada perioxidase lipídica, onde você tem, então, a quebra dos fosfolipídios, promovendo, então, a ruptura da membrana citoplasmática, como a gente já falou, né, anteriormente. Então, esse processo vai gerar, então, um dano bastante significativo nos micro-organismos, né? Vai atacar tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, por isso a efetividade dessa substância é bastante alta, é bastante significativa, e vai ter ação, então, fungicida, amebicida, viricida. Então, ela vai acabar, de alguma forma, agindo sobre grande parte dos micro-organismos, só não tendo uma ação bastante efetiva sobre esporos, tá certo? Mas, em qualquer outro indivíduo, mesmo vírus encapsulados e vírus não encapsulados, vão ter aí uma ação também bastante efetiva, tá? Então, o quaternário de amônio tem uma ação extremamente efetiva. Também, pela ação, né, da perioxidase, que é uma enzima que gera, então, a quebra, né, de substâncias orgânicas, você vai ter a liberação do oxigênio, né, do grupo principalmente dos radicais presentes nessa membrana, e aí você vai ter produção de espuma. Então, é muito comum na ação de quaternário de amônio você ter, então, a produção de espuma, tá? É o que acontece, por exemplo, nas pastas de higiene bucal. Uma parte, né, das substâncias presentes na pasta de dente seria um quaternário de amônio, em algumas pastas, né, não todas. E o princípio ativo mais importante de uma pasta de dente seriam, então, substâncias da família do quaternário de amônio, tá?
e em pequena quantidade, justamente para não gerar nenhum tipo de dano à cavidade bucal, mas gerar aí uma ação microbicida bastante efetiva sobre micro-organismos presentes na cavidade bucal. Essa também é uma das razões para a gente não poder ingerir a pasta de dente, né? E que a gente faça um enxágue após o seu uso e que esse contato seja o contato o mais rápido possível, justamente pela ação dos quaternários de amônio, né? Que são substâncias que estão ali presentes em quantidade muito pequena, mas são relativamente efetivos na ação contra bactérias, né? Principalmente presentes ali nos dentes e na gengiva, tá certo? Então, um dos principais princípios ativos ligados à pasta de dente seriam substâncias ou compostos da família dos quaternários de amônio, certo? Então, são várias substâncias, né? Dentre elas, todas presentes, dentre elas, substâncias principalmente com ação de quebra, né, elise de moléculas orgânicas, promovendo então essa degradação da estrutura de células, de bactérias e de micro-organismos, promovendo então a ruptura e aí o extravasamento do meio intracelular para o meio extracelular, promovendo a morte desses micro-organismos. Beleza? Ação bastante efetiva. Então, olha lá, a gente está vendo aqui nessa figura, né, a ação dos quaternários de amônio, né, que vão, de alguma forma, degradar toda a estrutura da membrana citoplasmática, entrando na célula e promovendo também degradação de outras estruturas, como mitocôndrias, retículo endoplasmático, dependendo do tipo de micro-organismo que a gente está falando. Se forem bactérias, você já vai ter ação sobre DNA. Tá certo? E aí, como essa ação é sobre matéria orgânica, toda e qualquer molécula que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio serão, de alguma forma, degradados pela ação dessa substância, tá certo? Quando ela está presente em baixa concentração em uma determinada solução, você tem uma ação menos efetiva, mas quando entrando em contato com essa substância, esses micro-organismos vão gerar dano, sim, vão gerar algum tipo de lesão que são irreversíveis, por isso a ação microbicida dessa substância, tá certo? Pode, em alta concentração, por isso que é importante também em crianças não usarem pasta dental de adultos, né, justamente pela concentração de quaternários de amônio presente na pasta de dente utilizada por adultos, para que você não tenha degradação de tecido humano, né? Da mesma forma que gera degradação para os micro-organismos, também pode gerar algum tipo de degradação para tecido humano. A ação é menor, mas ela pode vir a acontecer. Por isso a gente não pode, então, fazer ingestão, né, como o professor falou, de pasta de dente, nem crianças podem utilizar, né, até uma determinada idade, se eu não me engano, até 7 anos, pastas que são para adultos, justamente por essa possibilidade de degradação de tecido humano, tá certo? Mas a substância é bem pequena e ela acaba, de alguma forma, não gerando tanto dano desde que a gente não deixe tanto contato, né, com essa superfície, com esse agente sobre a superfície bucal, né, sobre as moléculas, as células presentes no tecido bucal, na cavidade bucal. Ok? Tranquilo? Então, os quaternários de amônio são substâncias extremamente efetivas, né, na ação microbicida, tá? Porém, elas têm vamos dizer assim, uma capacidade de intoxicação bastante alta. Então, são substâncias de grau de intoxicação bastante elevado, né? Por isso, a gente usa em soluções muito pequenas e em produtos bastante pontuais, né? Também a sua compra, o seu acesso não é tão facilitado pelo seu alto custo, por isso a gente acaba não utilizando com bastante, vamos dizer assim, frequência no uso, né, nas cozinhas industriais, no uso, principalmente na produção de alimentos, tá? Principalmente pela sua ação e pela ação de intoxicação que ela pode ter em grandes concentrações, né, em concentrações maiores, tá certo? Então, essa característica torna, né, essa substância um pouco inviável para ser utilizada em grandes concentrações em ação, principalmente na produção de alimentos.
Alguns detergentes ou produtos de limpeza pesada vão utilizar quaternário de amônio, tá? Então, por exemplo, Mister Músculo, Veja Multiuso, você pode ter ali concentrações também de compostos de quaternário de amônio. Por isso que se pede no uso desses produtos que você use óculos e luva, justamente para não ter nenhum tipo de problema, né, com o contato direto dessa substância com o tecido humano, tá certo? Então, na maioria dos produtos de limpeza pesada, aonde você utiliza o quaternário de amônio como um agente, né, de controle, é pedido o uso de luvas, né, de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, como óculos, por exemplo, né, e avental, para que você não tenha, então, contato dessa substância com o tecido humano, né, com a pele, principalmente, ou com a retina, justamente por essa capacidade de degradação de tecido. Da mesma forma que mata as células de micro-organismos, também vai degradar e vai gerar dano às células humanas, certo? Tranquilo? Então, normalmente, produtos de limpeza pesada, esses produtos não devem ser usados em áreas que vão entrar em contato direto com o alimento, por isso eles são chamados de limpeza pesada, vão ser utilizados no chão, na parede, né? Mas não nas bancadas onde você vai fazer o uso do alimento ou em utensílios que vão ser utilizados diretamente com os alimentos. Você pode ter ali algum tipo de contaminação residual e gerar algum dano à pessoa que consuma esse alimento, né? Ok, compostos fenólicos. Também a gente está falando aí de um produto bastante efetivo. Então, a próxima família são os compostos fenólicos. A gente está falando basicamente de uma substância comumente chamada de fenol, mas ela é quimicamente o ácido carbólico, tá certo? É uma substância que você vai ter, então, o ácido carbólico como principal agente ou principal ativo, né, para a eficácia dessa solução. O que você vai ter é a formação e a ligação do ácido carbólico com o grupo hidroxila de proteínas, tá certo? Então, nessa ligação que você vai ter do ácido carbólico com o grupo hidroxila presente nos aminoácidos e proteínas, você tem o que a gente chama de pontes de disulfeto. Então, você vai ter uma reorganização estrutural dessa proteína, promovendo a sua inativação, tá? A sua desnaturação. Então, a gente já viu em momentos posteriores da nossa disciplina e em outras disciplinas que a ação de uma proteína está relacionada com a sua composição, né, com a sua conformação espacial. Toda vez que eu tenho uma modificação nessa composição espacial, eu tenho uma perda de funcionalidade. E é assim que os compostos fenólicos vão agir sobre micro-organismos, promovendo, então, uma ação de desnaturação proteica, tanto em aminoácidos quanto em proteínas, através do seu grupo hidroxila. Então, você tem ali o ácido carbólico se ligando a esse grupo hidroxila e promovendo aí uma desnaturação, uma deformação espacial, tanto do aminoácido quanto da proteína, né, no caso a proteína, gerando assim a perda de funcionalidade dessa estrutura. No caso do contato dessa substância com micro-organismos, a primeira coisa que vai acontecer é a desnaturação das proteínas seletivas, né, das proteínas de transporte. Posteriormente, com a entrada dessa substância dentro do citoplasma, você vai ter, então, uma desnaturação, né, de aparelhos e organelas presentes no citoplasma. Todas elas compostas por proteínas, né? Então, essa desnaturação proteica que vai acontecer nas organelas vai promover, então, uma morte da célula, levando, então, à morte do micro-organismo, tá certo? Então, a gente pode dizer que os compostos fenólicos têm ação microbicida. Eles vão agir justamente sobre os compostos proteicos presentes nas células, promovendo a sua desnaturação e gerando a desfuncionalidade dessas estruturas, gerando a perda de função dessas estruturas. Se for, por exemplo, DNA, o micro-organismo não vai conseguir mais se multiplicar. Se for estruturas como citoplasma, complexo de Golgi, ribossomos, você tem aí a perda da funcionalidade da célula e a morte dessa estrutura, tá certo? Por isso a gente chama, então, que quando esses micro-organismos entram em contato com essa família, você tem ação microbicida.
você vai ter ação de morte desses indivíduos pela desnaturação proteica, tá certo? Vai causar lesão na membrana citoplasmática pelas proteínas transportadoras, vai inativar enzimas no citoplasma dessas células, né? E aí você vai ter, então, uma degradação bastante significativa das estruturas proteicas desses micro-organismos, gerando esses indivíduos, a morte desses indivíduos. A lesão é muito grande e aí esse indivíduo realmente perde a sua capacidade de sobreviver. Também a gente vai encontrar alguns indivíduos, como, por exemplo, o hexaclorofenol presente na pasta de dente, então é comum em pastas de dentes a gente ter tanto compostos quaternários de amônio quanto compostos fenólicos, né? Também é comum em produtos de limpeza pesada a gente ter os dois juntos, em concentrações pequenas que vão agir de forma diferente, levando então a uma maior efetividade do produto. Então, como a gente não pode utilizar essas substâncias em grande concentração, se coloca ali várias agentes de controle nesses produtos em concentrações muito baixas, para que você possa ter a maior efetividade da solução, certo? Então, compostos fenólicos vão gerar, como o professor falou, né, nessas ligações de disulfeto, principalmente nos radicais hidroxila, né, de aminoácidos ou proteínas, uma perda da sua estrutura funcional, uma perda da sua estrutura espacial, gerando a perda da funcionalidade dessas proteínas, tá certo? Perdendo a sua funcionalidade, você acaba tendo aí, então, uma incapacidade dessas proteínas gerarem a sua função, se for o caso de enzimas, a sua ação enzimática, no caso de estrutura, a perda da sua funcionalidade estrutural, gerando aí o colapso da estrutura ou o colapso da própria célula, tá certo? Você tem, então, principalmente na ação, né, nas proteínas transportadoras, você vai ter, então, aí a perda de funcionalidade, a quebra estrutural dessa proteína, gerando uma ruptura, né, da membrana citoplasmática, levando à morte celular, tá certo? Podendo levar até realmente a degradação da estrutura citoplasmática. Ok? Tranquilo? Então, falamos de compostos fenólicos, né, mais uma família, e a sua ação bastante efetiva em proteínas, tá certo? Temos aqui alguma pergunta, vamos dar uma olhadinha. Ok. Vamos ver. Ok. Então, se fosse alguma pergunta, mas talvez tenha sido alguma coisa mais antiga. Então, na verdade, essas famílias, cada uma com a sua característica de ação, elas vão ser mais efetivas do que aquelas inicialmente que nós falamos, né? O sabão, o detergente, até o próprio álcool. Elas vão ter uma efetividade maior, porém vão ter uma toxicidade maior. Foi aquilo que o professor falou lá no começo da nossa aula, né? A ação e efetividade de cada grupo vai depender, obviamente, das suas substâncias e da sua ação, porém, quanto mais efetivo essa substância for na ação microbicida ou microbiostática, mais tóxica ela será para tecidos humanos, né? Então, a baixa efetividade faz com que a gente possa utilizar mais vezes sem a necessidade de equipamentos de proteção, esses agentes de controle. Por isso que na cozinha a gente usa tanto sabão, detergente e álcool, né? Que das famílias que nós falamos, e alguns ácidos orgânicos. Da família que nós falamos, são as famílias menos efetivas, mas que geram menor toxicidade. Então, isso tem, né, um fator positivo, isso tem, de alguma forma, sido a principal função e a principal razão desses agentes de controle estarem lá no nosso uso efetivo na produção de alimentos, né, e na higienização de estruturas e utensílios, tá certo? É justamente por essa baixa toxicidade que gera, infelizmente ou felizmente, uma baixa efetividade. Por isso a gente precisa fazer com que esses processos aconteçam mais vezes para que o procedimento seja mais seguro. Então, a gente tem que lavar as mãos mais vezes, a gente tem que fazer a sanitização com álcool 70 mais vezes, né? Justamente para que a gente possa ter uma segurança maior, já que a efetividade desses agentes é menor, portanto, levando à necessidade de uma maior frequência do uso desses agentes de controle, tá certo? Então, essa seria a lógica do processo.
Então, vou falar agora sobre saneantes químicos, falar sobre a família dos halógenos, tá? Ou halogênios também podem ser chamados assim, tá? Então, são substâncias, principalmente íons, né, que a gente vai ver, que se ligam, né, a algumas estruturas, promovendo também a perda da funcionalidade, né? Vão ser bastante efetivos contra bactérias, fungos, esporos e alguns vírus. Então, a gente está falando de indivíduos que têm uma ação extremamente efetiva, tá? Vão conseguir ter contato com estruturas intracelulares, até mesmo de esporos e vírus, né? Então, tem uma efetividade muito grande e vão estar mais ou menos relacionados com a ação no aminoácido tirosina, que é muito importante nos micro-organismos, porque eles vão estar ligados aí aos ribossomos, né? Que são eles responsáveis pela reorganização e o rearranjo de DNA e RNA em micro-organismos, tá? Então, a perda de funcionalidade de estruturas que tenham na sua composição a tirosina leva, então, à efetividade desse processo, leva, aí, então, à ação efetiva desses agentes, tá certo? Promovem também, de alguma forma, a ligação com um grupo sulfidrila, né? Então, todos eles que tiverem enxofre, esse grupo sulfidrila, dentro da sua composição, serão, de alguma forma, bastante afetados. E a gente está falando de compostos muito presentes em micro-organismos, né? Justamente pela ação sobre a tirosina, que é esse composto, né, esse aminoácido que tem o grupo sulfidrila. Então, um desses saneantes é o iodo, né? Então, o iodo ele tem uma ação bastante efetiva contra micro-organismos, tá? Ele vai, de alguma forma, gerar uma ação efetiva nas estruturas que têm a presença do aminoácido tirosina na sua composição, tá certo? Vai, de alguma forma, gerar na replicação do DNA alteração, justamente porque os ribossomos não vão conseguir gerar essa função, né, fazer o rearranjo de DNA, e aí você tem, então, a perda, né, da capacidade não só de transcrição desse DNA, mas também de nutrientes dentro da célula, já que a perda da funcionalidade de algumas estruturas que tenham, né, a tirosina como principal função, vão perder aí a sua capacidade de nutrição. Os ribossomos também teriam essa capacidade, né, de transporte de substâncias. Então, os ribossomos são os principais afetados e vão gerar, então, tanto a falta do rearranjo, né, ou uma inadequação do rearranjo de DNA nessas células, como também o transporte de substâncias, gerando, então, a morte dessas células, certo? Então, nessas estruturas que têm o aminoácido tirosina, você vai ter um rearranjo, uma deformação dessas estruturas, justamente pelas ligações que vão acontecer no grupo sulfidrila. E, dessa forma, você tem, então, a perda da funcionalidade dessas estruturas e a perda, então, da ação de transporte de nutrientes, como também do rearranjo de DNA, como eu já falei, tá certo? E é dessa forma, então, que você tem a ação, né, e a efetivação dessas substâncias na ação contra micro-organismos. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Então, o que o professor está querendo dizer é que, no caso do iodo, todas as estruturas que tiverem, né, a tiroxina como estrutura da sua proteína, esse aminoácido, né, estrutural, vão ter aí a sua perda de funcionalidade, justamente porque o grupo sulfidrila presente nessa estrutura, nesse aminoácido, será ligado, né, pelo iodo, e aí você tem, então, uma perda de funcionalidade dessa estrutura, tá? Então, os ribossomos serão, como o professor já falou, aqueles mais afetados na célula de micro-organismos. O cloro também faz parte desse grupo dos halógenos ou halogênios, tá certo? Então, tem volatilidade, tem um grau de ação volátil bastante significativo. É uma substância que, dependendo da sua composição, tem maior volatilidade ou menor volatilidade, tá certo? Vai ter a sua ação por se ligar à matéria orgânica e, ao se ligar à matéria orgânica, promover a degradação de proteínas,
tá certo? Principalmente, né, na ação do aminoácido tirosina. E ele pode ser encontrado em duas substâncias ou de duas formas, né, para uso comercial, tanto na forma de hipoclorito de sódio como de hipoclorito de cálcio, tá certo? Ele pode estar ligado tanto ao sódio quanto ao cálcio. Se ele estiver ligado ao sódio, aí a gente vai ter uma solução líquida. Então, o hipoclorito de sódio vai ser sempre observado na natureza na forma líquida. E o hipoclorito de cálcio vai ser observado na natureza de forma sólida. Então, aqueles produtos à base de cloro líquidos, como a água sanitária, por exemplo, ou outras substâncias que têm um hipoclorito de sódio, nós vamos ver sempre sendo vendido na forma líquida, tá certo? E aquelas pastilhas e outros produtos que são utilizados, por exemplo, em piscina, né, que são sólidos na forma de pó ou pastilha, aí o cloro está na forma de hipoclorito de cálcio, tá certo? Dos dois tem ação sem problema algum, tem o mesmo tipo de ação e são bastante efetivos, né? No caso do hipoclorito de cálcio, é necessário que você tenha adição de água para que ele tenha sua efetividade. No caso do hipoclorito, ele já está pronto, né? E aí ele consegue, de alguma forma, agir já porque estão ali presentes moléculas de água. Só lembrando que o hipoclorito de sódio, ele é menos volátil. E o hipoclorito de cálcio, ele é mais volátil, tá certo? Então, se você utilizar o hipoclorito de sódio para fazer higienização de folhagens de alimentos, é necessário que depois a gente tenha que fazer uma lavagem para retirar o excesso de cloro, tá? Enquanto que o hipoclorito de cálcio, quando é utilizado, ele volatiliza, e aí você não precisa fazer uma nova lavagem, ou uma lavagem final para tirar o excesso de cloro, tá? Porque aí vai deixar gosto residual, né? Tanto o cheiro quanto o gosto. Então, a água sanitária, quando utilizada em alimentos, se ela tiver uma concentração muito alta, será necessário, sim, ao final desse processo, fazer uma lavagem para retirada de excesso de hipoclorito de sódio, tá certo? No caso das substâncias que utilizam o hipoclorito de cálcio, não há essa necessidade devido ao alto grau de volatilização do cloro presente no hipoclorito de cálcio, tá certo? Então, eles têm uma ação bastante efetiva, né? São formas bastante estáveis, mas precisam da presença de água para serem ativadas e gerarem a sua efetividade, né? E, como a gente falou, quer dizer, elas vão se ligar a toda e qualquer molécula orgânica que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é necessário que antes de se fazer uso dessa substância, se faça uma pré-lavagem da solução ou da superfície, ou, enfim, do alimento que vai ser utilizado, justamente para que você possa diminuir a carga de matéria orgânica presente nessa ação, tá certo? E aí a efetividade acontece de forma mais objetiva, né, de uma forma mais efetiva, tá? Então, é necessário fazer a retirada de sujidades, que nada mais são do que matéria orgânica, para que você possa ter maior ação, maior finalidade, né, e maior objetividade do uso dessa solução. Se a gente for ver, então, ela é utilizada como um padrão, né, para uso contra micro-organismos. A gente tem ação contra vários tipos de micro-organismos, Saccharomyces, né, que é um tipo de levedura, Staphylococcus, que é um micro-organismo muito presente, né, no ser humano e principalmente na cozinha, na produção de alimentos. Pseudomonas, né, que são micro-organismos presentes em água. Então, a gente consegue ter uma ação bastante efetiva, né, sobre esses indivíduos, em concentrações bastante diferenciadas. Se a gente for usar, por exemplo de outros agentes de controle, a gente vai ver que o hipoclorito de sódio tem uma efetividade muito grande, né? Então, ele consegue agir de forma bastante efetiva em vários tipos de micro-organismos de espécies bastante diferentes, que vão desde levedura, né, até vibriões presentes em água. Certo? Então, a família aí dos halógenos, nós temos o iodo e o cloro. A gente usa o cloro mais efetivamente na cozinha, por essa sua efetividade, e a gente usa ele mais para limpeza pesada, né? Então, em estruturas como chão, parede, a gente acaba não utilizando em concentrações muito altas direto com o alimento, justamente pelo gosto residual
e cheiro residual que ele pode deixar. E usamos em concentrações menores, né? Concentrações em torno de 50 ppm, que é parte por milhão, até 150 partes por milhão, ppm. Acima disso, 300, 400, aí já é uso para limpeza pesada, seria realmente para desinfecção de estruturas como chão, parede, como a gente já falou, tá? Entre 150 a 50 é o que a gente recomenda para uso direto em alimentos. É o que a gente vai ter lá em uma colher de sopa de água sanitária e uma pastilha de hipoclorito de cálcio, tá certo? Então, pode ser utilizado sem problema algum, extremamente seguro nos alimentos em concentrações menores e extremamente seguro e eficiente em concentrações maiores em estruturas como parede, chão e outras que não entram em contato direto com o alimento. Beleza? Tranquilo? Então, vamos falar agora de metais pesados. Metais pesados é uma nova família, né? A gente está falando, então, de produtos com alta efetividade, principalmente pelo seu tamanho, né? E a sua capacidade de dispersão em matéria orgânica, né? Então, prata, mercúrio e cobre seriam, né, os metais pesados mais utilizados, são aqueles que têm maior efetividade. E eles vão fazer, então, ligações metálicas, né? No grupo sulfidrila, também ali falando da tirosina, né? Então, da mesma forma que eles vão, no caso dos halógenos, nós vamos ter alteração no grupo sulfidrila, no caso também dos metais pesados vai acontecer a mesma coisa. A diferença é que os metais pesados têm maior abrangência. Pelo seu tamanho, eles conseguem entrar em locais e conseguem ter contato com substâncias de forma mais efetiva do que, por exemplo, os halógenos, né? Então, a ação é muito parecida, né? Eles vão, de alguma forma, desnaturar proteínas, vão gerar alteração na composição de proteínas, né? De tecidos formados por proteínas, justamente por essa composição e ligação com os grupos sulfidrilos. Então, você vai ter aí um desarranjo espacial dessas proteínas, principalmente aquelas que tiverem a tirosina como parte da sua estrutura molecular, da sua estrutura proteica, né? São produtos altamente tóxicos pelo seu tamanho. Eles acabam, de alguma forma, se difundindo, né, de forma bastante efetiva sobre várias substâncias, justamente pelo seu tamanho muito pequeno e pela sua alta ligação e efetividade de ligação. Nós temos alguns produtos que utilizam metais pesados na sua composição, né? Como é o caso, por exemplo, de alguns antibióticos, né? Que são nitrato de prata, que são utilizados na farmacologia há vários séculos, né? Então, são medicamentos muito antigos, né? Que usam como principal agente antibiótico o nitrato de prata. Só que a concentração é muito pequena, porque senão gera toxicidade no indivíduo que você está utilizando, sejam seres humanos ou animais. Mas até hoje a gente utiliza produtos à base de nitrato de prata, né, antibióticos de nitrato de prata, com bastante, vamos dizer assim, segurança em vários produtos bastante antigos e convencionais. Cloreto de mercúrio, a gente utiliza, por exemplo, no mertiolate, né, um dos produtos mais conhecidos, né, para ação contra lesões, machucados, né, a gente acaba utilizando um mertiolate que tem na sua composição o cloreto de mercúrio, portanto, metal pesado, para a morte de micro-organismos, principalmente de ação superficial. Sulfato de cobre, né, que se usa muito para matar algas, né, em água, e, portanto, fazer armazenamento de água, né, sem a presença de algas. Se usa também em baixa concentração, justamente para não gerar toxicidade. Eles são extremamente eficientes, porque se diluem em água com muita facilidade e chegam, né, a superfícies em todo e qualquer lugar pelo seu tamanho diminuto. Então, a gente pode ver, essa é uma célula de uma bactéria, né? Essa é uma bactéria, na verdade, composta por uma célula procariota, como nós sabemos, e a gente está utilizando, então, uma foto de um microscópio de tunelamento, né? Eletrônico de tunelamento, onde você joga a luminosidade e aí você tem a sombra, né? Você tem a parte negativa. E aí você consegue observar que essa parte cinza seria, então, uma bactéria. Seria uma célula, né? Portanto, uma bactéria. E esses pontinhos prateados seriam metais pesados. Então, veja
o tamanho do metal pesado em relação a uma célula, portanto, o quanto essas substâncias são pequenas e podem, de alguma forma, gerar dano estrutural. Então, a grande efetividade dos metais pesados é realmente o seu tamanho, o seu diminuto tamanho, faz com que eles consigam entrar e passar por membrana citoplasmática, conseguem realmente ter bastante efetividade na sua ação, justamente chegando em qualquer parte da célula e fazendo e promovendo, então, essa desnaturação proteica através dos grupos hidroxilas, né? Gerando, então, uma perda de funcionalidade e a morte da célula. Ação microbicida, tá certo? São também bastante efetivos em biofilmes, como o professor falou. Então, aquela estrutura formada por células mortas, né, de bactérias, que foram coaguladas e que promoveram, então, um esconderijo para as células na parte mais inferior dessa estrutura, quando a ação desses metais pesados, você consegue, então, chegar até esses indivíduos que estão ali mais abaixo, né, estão, de alguma forma, na parte mais inferior do biofilme, sendo extremamente efetivo, então, na ação contra biofilme, tá certo? Pelo seu diminuto tamanho, conseguem chegar muito facilmente, como a gente está vendo aqui no nosso slide. Tranquilo? Então, metais pesados vão, de alguma forma, promover desnaturação proteica, né? E vão ter uma alta efetividade pelo seu tamanho, chegando, né, em qualquer parte da estrutura da célula com bastante facilidade. Próxima família, os aldeídos, né? A gente está falando, por exemplo, do grupo do formol, né, que é bastante efetivo também. Você vai ter, então, desnaturação e inativação de algumas proteínas, justamente pela ligação com alguns grupos hidroxila e outros grupos aminas também presentes dentro das proteínas, né? Então, ele vai se ligar praticamente todos os grupos de matéria orgânica, né? O NH2 é o grupo nitrila, o COH e o enxofre também, né, em grupos ligados a enxofre também. Então, a efetividade, por exemplo, dos aldeídos está muito relacionado a isso, essa capacidade que essa substância tem de promover desnaturação de estrutura proteica, tá? Se ligando a todos os radicais presentes em proteínas. Então, é altamente efetivo. Enquanto os outros são ligados a grupos específicos, né, o sulfidrila, você pode ter essa ligação com qualquer outro tipo de grupo. Então, não é só com SH, mas com todos os outros grupos presentes nas estruturas proteicas. A alta toxicidade, obviamente, da mesma forma que mata micro-organismos, vai matar tecido humano, tecido animal, né? Existem formas mais estáveis, que é o formaldeído, nosso formol, né, em gás, e o glutaldeído, que é o formol líquido. Então, o formol é um dos principais aldeídos utilizados na ação microbicida, né, para realmente fazer a morte de micro-organismos. É bastante utilizado, é barato, é extremamente estável e deve ser utilizado em pequenas concentrações e com equipamentos de proteção, justamente para não gerar nenhum tipo de dano a tecido humano. Quando se pega o formol também, se faz, né, a utilização dele para usos estéticos, né, como, por exemplo, o uso de estiramento de cabelo e tudo mais, já que você tem a perda da funcionalidade e a desnaturação proteica, que nesse caso vai gerar, então, um prolongamento da molécula de proteína, promovendo, assim, um alongamento de cabelos, né? A gente sabe disso, usa o formol também com essa característica. Tem que se ter muito cuidado para que não haja o contato do formol com o couro cabeludo, justamente porque você tem queimaduras, você vai ter aí degradação de tecido do couro cabeludo, né? Então, da mesma forma que ele tem alta efetividade contra micro-organismos, porque ele vai se ligar aos grupos presentes em proteínas e aminoácidos, gerando, então, a deformação, né, dessas estruturas, gerando perda de funcionalidade, da mesma forma vai acontecer nas células humanas. Então, o contato do formol direto com pele, contato do formol direto com mucosa vai gerar queimadura, vai gerar rompimento celular e morte celular. Da mesma forma, tá? São saneantes extremamente eficientes contra vírus encapsulados, tá certo? A COVID, né? Um formol muito eficiente. E o que ele vai fazer realmente é a quebra da liga, né? Dessas fitas de DNA
justamente porque vão se ligar os aminoácidos ali presentes aos grupos presentes nas proteínas, promovendo, então, por ação gravitacional, a deformação dessas estruturas. Houve a deformação da estrutura, quebra da estrutura, você tem perda de funcionalidade, desnaturação proteica, perda de funcionalidade. Ela é bastante efetiva porque ela não vai se ligar só a um grupo, ela vai se ligar a vários grupos presentes nas proteínas. Grupos radicais, né, presentes nas proteínas. Quimioesterilizantes, né, a gente tem aí essa família, o óxido de etileno é o mais conhecido, né? Ele também vai promover a alquilação nos grupos alquila de proteínas, tá certo? Então, também aí você vai ter desnaturação proteica. O grande problema é que é uma substância bastante explosiva, né? Então, se tiver contato com fogo ou calor, vai gerar explosão, né? Mas tem uma ação bastante grande contra esporos, né? Justamente pela capacidade de promover, então, quebra de estruturas proteicas, né? Como é um gás, pode ser utilizado para fazer esterilização de ambientes, né? Utilizando esse gás, jogando essa fumaça com o gás para fazer, então, essa ação. Mas é bastante cara e o equipamento que a pessoa tem que utilizar de proteção é bastante específico, tem que ser uma roupa toda fechada, onde não haja contato nenhum do produto com o manipulador, porque senão você pode gerar até a morte desse indivíduo, né? É altamente penetrante por ser um gás e é altamente esterilizante, né, por ser um gás e ter essa funcionalidade, né, de gerar quebra de ligações entre as proteínas. Muito pouco efetivo, muito efetivo, mas pouco, vamos dizer assim, o acesso a esse produto é muito restrito justamente pelo seu valor e por você ter que ter equipamentos não só para armazenar esse produto, mas também para fazer a aplicação, né? Então, é muito pouco efetivo no uso na produção de alimentos, né, em locais que façam o armazenamento e a produção de alimentos. Ele vai gerar o que a gente chama de alquilantes, né, que seria uma ação sobre estruturas proteicas, promovendo, então, a sua desnaturação, o seu desarranjo, perdendo, assim, a sua funcionalidade, como a gente já viu em outras estruturas. Grande parte dos agentes de controle, principalmente aqueles mais efetivos, vão estar relacionados com a sua ligação com radicais, né, de proteínas, né, promovendo a desnaturação proteica. Alguns são mais efetivos, outros menos efetivos, mas basicamente todos eles vão estar de alguma forma agindo sobre proteínas, desnaturando proteínas, tá? Os agentes oxidantes, né, nós vamos ter então substâncias que são altamente oxidantes e vão gerar então oxidação de membranas e de tecidos, promovendo o seu rompimento e aí então a sua perda de funcionalidade, né? Os peróxidos são agentes bastante oxidantes, né, que geram, então são substâncias que têm na sua composição oxigênio, altamente reativos, que geram então uma ação bastante efetiva onde eles entrarem em contato, né? Promove então o que a gente chama de oxidação das membranas e de proteínas, né, promovendo a sua quebra e ruptura, promovendo então a perda da sua funcionalidade, né? E nesse processo, quando acontece essa ação, você tem liberação de oxigênio, promovendo a formação de espuma. Mas eles são facilmente desnaturados pela presença de luminosidade. Então, eles têm que ser guardados em locais onde você tem a proteção contra a luminosidade. Senão, você tem a ação, né, perda de funcionalidade dessas substâncias. O principal produto que a gente conhece, né, é a água oxigenada. A oxigenada é um peróxido, né? Ela vai possuir na sua composição um oxigênio a mais em relação à água. Isso faz com que ela seja altamente reativa e promova, assim, a oxidação de tecidos. Então, ela é utilizada, a oxigenada, para fazer limpeza, né, de ferimentos, até de superfícies, justamente porque ela faz a liberação desse oxigênio e se liga às substâncias orgânicas, promovendo a liberação de oxigênio, que a gente chama de catalase, né? Então, quando você utiliza água oxigenada no ferimento, você vai ter uma dor, né, que é o processo de ação de oxidação do próprio oxigênio, que a gente chama de catalase, e depois você tem a espuma, que é a saída de oxigênio, né, e a formação de moléculas de água. E aí você tem a ação, então, da água oxigenada, esse peróxido.
altamente reativo contra esporos, micro-organismos, muito importante a sua ação, mas ele só consegue agir sobre matéria orgânica. Então, estruturas como metais, pedras como mármore, por aí vai, granito, você não tem essa ação. Ok? Ela vai agir sobre mitocôndrias, toda e qualquer superfície orgânica você vai ter ação, né, dessa substância, gerando o processo de oxidação e quebra-lise, né, de substâncias como proteínas, lipídios, carboidratos, qualquer tipo de matéria orgânica que você tiver ali presente, tá certo? Agentes oxidantes, né? A gente pode falar também de outros, como o peróxido de benzoíla e o ácido peracético, também são agentes oxidantes, como a água sanitária, que promovem, então, a liberação de oxigênio reativo, fazendo a degradação de matéria orgânica, né? Então, eles vão promover aí a oxidação. Esse oxigênio se liga a essa substância e promove, então, quebra, né? Promove, então, a ruptura de ligações, promovendo a quebra de moléculas, né, promovendo a degradação de estruturas orgânicas, tá certo? Isso vai acontecer pela ação altamente reativa desse oxigênio, que se liga a outro qualquer tipo de matéria orgânica, promovendo assim, então, a sua perda de funcionalidade, né? Isso pode acontecer com proteínas, pode acontecer com lipídios, pode acontecer com carboidratos. Então, toda e qualquer estrutura presente na célula vai ter a sua ação, né, a sua perda de funcionalidade quando tiver contato com essa substância, porque é formado por matéria orgânica, né? Os agentes físicos, aí a gente vai falar de controle de temperatura, radiação e ondas ultrassônicas, né? São, diferentemente dos agentes químicos, estão presentes na natureza e podem ser, de alguma forma, utilizados para controle de micro-organismos. A gente pode falar, no caso do controle de temperaturas, que, dependendo da temperatura que você utiliza, você tem um grau de perda, né, e de morte de micro-organismos. Tudo isso vai acontecer pela desnaturação proteica. Toda vez que você aquece uma proteína, você tem a desnaturação dessa proteína, né? Então, quando você utiliza, a gente chama ponto de morte térmico, seria onde você, ao aquecer um produto, durante 10 minutos, você tem a morte de grande parte dos indivíduos que possuem proteína, né, ou de substâncias proteicas, a desnaturação de substâncias proteicas presentes nessa solução. Então, a gente chama de ponto de morte térmica de um micro-organismo quando, em 10 minutos de ação na temperatura, né, principalmente temperaturas acima de 75 graus, você tem, então, a morte desses micro-organismos. Então, cada micro-organismo tem o que a gente chama de ponto de morte térmica. Cada micro-organismo tem um tempo sob uma determinada temperatura, onde você tem a morte de grande parte desses indivíduos. A gente chama 90% desses indivíduos, tá certo? Tempo de morte térmica seria a ação, né, de uma determinada temperatura, né, sobre um tempo. Então, seria mais ou menos o inverso do que a gente falou. Você coloca uma temperatura e você conta o tempo onde você tem morte de 90% desses indivíduos, né? E aí o que a gente chama de tempo de redução decimal, onde você consegue eliminar 90% das bactérias presentes ali naquela solução. Então você tem uma temperatura, um ponto de morte, que é onde qual seria a temperatura que em 10 minutos você consegue matar todos esses indivíduos, ou o tempo de morte térmica, que seria qual a temperatura que você tem em 10 minutos, em ação de 10 minutos, você consegue matar esses micro-organismos. Então, cada micro-organismo tem o seu ponto de morte térmica e o seu tempo de morte térmica, tá certo? Seria qual a temperatura que você consegue matar 90% desses indivíduos e qual tempo com essa temperatura que você consegue matar esses indivíduos, até 90% desses indivíduos. 10% desses indivíduos não conseguiriam gerar novos descendentes, portanto, não conseguiriam, de alguma forma, manter uma contaminação ou gerar algum tipo de contaminação.
Então, como a gente falou que grande parte dos agentes de controle não são esterilizantes, não matam todos os indivíduos, matando até 90% você tem uma efetividade bastante significativa. Os 10% não conseguiriam se reproduzir de tal forma a gerar uma mesma contaminação como a anterior. Fervura, então a 100 graus Celsius você tem o quê? A destruição, né, das proteínas, né, degradação proteica, e você tem em 10 minutos morte de bactérias e fungos, é bastante eficiente para a morte de bactérias e fungos. Esporos, aí você tem que ter um tempo maior para isso acontecer, então não é tão efetivo para a morte dos esporos. Você tem inativação de enzimas e coagulação de proteínas, também entenda isso como desnaturação proteica, é assim que acontece a ação da temperatura sobre os micro-organismos, né? Vão agir sobre as proteínas, desnaturando essas proteínas e levando à morte desses indivíduos, a ação microbicida. A fita, né, proteica, ela acaba se alterando e perdendo a sua funcionalidade. Então, a fervura é um agente bastante interessante de controle físico de micro-organismos, mas principalmente bactérias e fungos, não sendo tão efetivo para esporos e nem para vírus. A autoclave aí é temperatura e pressão, aí você tem uma ação bastante efetiva, né? É o vapor d'água que entra e faz a desnaturação, então você tem maior efetividade, principalmente sobre esporos. Então é uma ação esterilizante, você vai ter morte de micro-organismos e esporos, tá certo? Calor sob pressão, diferentemente da fervura, só que não há pressão. Então, na autoclave, você tem um processo de esterilização pela aplicação de calor e pela pressão que se faz ali e produção de vapor de água, onde você tem maior possibilidade de difusão desse calor e a pressão também, de alguma forma, aumenta muito a efetividade desse processo, né? Desnaturação proteica vai acontecer a mesma coisa que na fervura. Pasteurização, né? A gente vai ver que são processos onde você pode usar vários tipos de processos, né? Desde o método clássico, o atual e o HT, que seria o ultra rápido. Então, por exemplo, o método clássico, você tem a temperatura 63 graus, por 30 minutos, depois você faz o resfriamento. Dessa forma, você mata os micro-organismos patogênicos, né? Então, a temperatura que não é muito alta, mas sobre a ação de tempo maior, você tem uma morte bastante significativa de micro-organismos patogênicos. Você ainda vai ter a presença de algumas leveduras e de alguns indivíduos também, como fungos. Diga, Karen, por favor. Professor, o que seria o processo de pasteurização? Como que ele ocorre? Ele ocorre através da aplicação de calor, portanto, tem um agente de controle físico, e depois o resfriamento rápido, tá certo? Nós temos 3 métodos. O primeiro método, chamado de método clássico, é onde você pega um líquido, né? A gente faz mais pasteurização com líquidos, você aquece esse líquido até uma temperatura de 63 graus e deixa isso por 30 minutos. Então, esse líquido fica aquecido por 30 minutos. Depois, você resfria até 4 graus Celsius. Esse processo faz com que haja desnaturação proteica de micro-organismos. Porém, nem todo micro-organismo vai morrer. Você vai ter principalmente os patogênicos morrendo, tá certo? Então, Louis Pasteur, que foi quem inventou esse processo, ele inventou a pasteurização clássica. Então, ele pegava líquidos, aumentava a temperatura até 63 graus, deixava por 30 minutos, depois resfriava até 4 graus Celsius. Esse choque térmico, né, esse aquecimento depois do resfriamento rápido, promove a desnaturação de proteínas, levando à morte de micro-organismos que são, na sua maioria, compostos por proteínas. Porém, nem todo micro-organismo vai morrer nessas condições. Mas os patogênicos, aqueles que geram doenças, né, nos seres humanos, aqueles que a gente viu lá na nossa primeira aula, né, salmonela, e vários outros, esses vão morrer nesse processo, tá? Outros micro-organismos, como vírus, você vai ter ação, por exemplo, de algumas leveduras e até mesmo bolores, eles não vão conseguir, né, esse processo não consegue fazer a sua morte, tá? Mas os micro-organismos patogênicos, você vai conseguir fazer a morte. Agora, o restante são degradadores, e aí você vai ter a degradação desse alimento, mas os patogênicos você consegue eliminar. Já o próximo método, que é o que a gente chama de batelada, ou pasteurização rápida, aí você aumenta a temperatura do líquido até 72 graus Celsius em 15 segundos, e aí faz um resfriamento rápido.
Esse choque térmico, esse aquecimento e resfriamento rápido, aí vai promover a morte de grande parte dos micro-organismos. Não só os patogênicos, como também os deteriorantes. Mas continua ali a presença de esporos, né, principalmente esporos e cistos, você pode ter a presença. Mas os micro-organismos patogênicos e micro-organismos deteriorantes, nesse processo de aquecimento a 72 graus e depois resfriamento rápido, você vai ter a morte. Esse choque térmico promove a desnaturação das proteínas e, portanto, a perda de funcionalidade, levando esses indivíduos à morte. Tá certo? E a ultra rápida, que é o UHT, que é aquela que a gente tem na caixinha de leite, né, a ultra rápida, você tem um aquecimento a 140 graus Celsius por 3 segundos e um resfriamento rápido a 4 graus Celsius. Esse aquecimento rápido e o resfriamento rápido promove a desnaturação até de esporos e cistos. Então, é um processo realmente de esterilização. Você tem a morte de todos os indivíduos ali presentes. Porém, você tem um alto grau de desnaturação proteica. Então, no caso do leite, você tem ali a necessidade de fazer um processo de recomposição, que a gente vai ver na aula de FCA, tá bom? Por isso que o professor falou, né, que o leite da fazenda tem um gosto, o leite da caixinha tem outro. Isso está relacionado ao processo de pasteurização. Esse aquecimento rápido e resfriamento muito rápido promove, então, essa desnaturação de algumas proteínas que vão gerar aí uma quebra de estrutura do próprio líquido, gerando a necessidade de reposição de alguma substância para que você tenha a recomposição do líquido. Tranquilo, Karen? Deu para perceber? Então, o processo de pasteurização é o aquecimento de um líquido e o resfriamento desse produto posteriormente. Você pode fazer de uma forma mais lenta, com temperaturas mais baixas, sendo efetivo para micro-organismos patogênicos. Você pode fazer isso de forma intermediária, né, aquecendo até 72 graus por 15 segundos, depois resfriando, aí você tem uma maior efetividade, você vai matar mais micro-organismos, não só os patogênicos, como também os deteriorantes. E o ultra rápido, você mata todo mundo, os patogênicos, deteriorantes, esporos e cistos. É muito mais efetivo, porque é um processo de esterilização. Você aquece esse alimento a temperaturas muito altas, por pouco tempo, e depois faz o resfriamento rápido. Esse processo gera aí lesão, né, e desnaturação proteica, promovendo assim uma maior segurança do produto. Tranquilo? Alguma dúvida? Entendi, professor. Tranquilo, muito obrigada. né? O processo de pasteurização seria o aquecimento e o resfriamento do líquido. A gente usa mais para líquidos, né? Porque esse processo para sólidos não fica muito legal. Então, líquidos a gente aquece e resfria. Lento, 63 graus por 30 minutos, resfria. Mata só patogênicos. Intermediário, pasteurização, temperatura 72 graus por 15 segundos. Você mata patogênicos e deteriorantes. Já tá bom, né? E o ultra rápido, 140 graus por 3 segundos, resfriamento rápido. Aí você mata todo e qualquer tipo de ser vivo ali presente. Qualquer tipo de ser vivo que estiver ali presente que tenha proteína, vai perder a sua conformação espacial, vai gerar perda de funcionalidade, vai gerar a morte desse indivíduo. Tranquilo? Então, é um processo de controle através do aquecimento do líquido. A apertização seria aquele método que o professor a gente já conversou um pouquinho, né? Na nossa aula prática de FCA, onde nós temos o aquecimento do produto dentro de uma lata, através da autoclave, né, que seria calor sob pressão, e aí você tem a morte ali desses indivíduos através desse processo. Ele seria praticamente um processo de autoclave, né, calor sob pressão. E a gente chama de apertização porque está dentro de uma lata, ele vai sair, essa lata vai sair, vai se contaminar novamente, mas o seu interior vai continuar estéril, né, devido ao calor e pressão que ele foi exercido ali. E aí você tem a morte aí de micro-organismos só quando houver a abertura dessa lata, que aí você pode ter recontaminação. Por isso que a gente consegue comprar produtos enlatados sem problema algum, sem estar sob refrigeração nem nada, e ali a gente tem a garantia que o produto está bem guardado ali dentro, sem a presença de micro-organismos ou enzimas para degradar qualquer tipo de matéria orgânica ali presente. Refrigeração e congelamento também são agentes de controle físico, né? Vão atuar sobre a água presente no alimento, né? E sobre o metabolismo do micro-organismo. No caso da refrigeração,
As temperaturas baixas promovem uma menor metabolização das substâncias pelas células de micro-organismos. Então, a refrigeração, um processo de refrigeração, não mata micro-organismos. O que faz é diminuir a sua velocidade metabólica, a ação das enzimas e a sua funcionalidade metabólica. Então, quando você coloca um alimento na geladeira, você não mata as bactérias que estão ali dentro, mas você promove uma diminuição da velocidade de reação das substâncias presentes nesses micro-organismos. Então, se ela ficar na geladeira por muito tempo, vai se estragar, porque você não matou um micro-organismo, você só diminuiu a velocidade de degradação ou a velocidade metabólica desses indivíduos. No caso do congelamento, aí você tem realmente, você diminui, não só diminui, como você para esse processo. Por quê? Por causa da presença da água. O processo metabólico em micro-organismos só acontece pela presença da água. É através do meio, né, hídrico, é onde você tem todo o processo de metabolismo das células. Se você congela essa água, e a gente tem que lembrar que o processo de congelamento acontece pela passagem da água do estado líquido para o estado sólido, e, portanto, você não consegue ter os rearranjos metabólicos, o que vai acontecer é um stand-by ali na célula. Quando ela for descongelada, essa bactéria continua a exercer a sua função, continua fazendo a sua funcionalidade, tá certo? Alguns indivíduos morrem porque há um aumento da sua estrutura, né? Quando a gente congela moléculas de água, elas se rearranjam de forma mais organizada, aumentando o seu volume. Isso faz com que você possa ter uma lise do micro-organismo, mas isso não acontece com todo mundo. Então, o congelamento, como o processo de resfriação, de refrigeração, o resfriamento, você não mata o micro-organismo. O que você faz é impedir que haja ação metabólica. Ou você desacelera no caso da refrigeração, ou no caso do congelamento, você não tem essa ação metabólica. Quando houver o descongelamento dessa célula, aí todas as reações vão acontecer. No caso de micro-organismos multicelulares, que possuem mais de uma célula, aí isso é um pouquinho mais complicado, porque uma célula depende da outra. Nesse processo de congelamento, onde você não tem mais conversa entre uma célula e outra, normalmente ocorre a morte desses indivíduos. Então, o congelamento é um processo de controle de micro-organismos pluricelulares, mas as bactérias, fungos e bolores não vão ter essa ação porque são unicelulares, tá certo? Então, todo indivíduo unicelular não vai sofrer com o processo de congelamento ou refrigeração. Apenas há uma diminuição do seu metabolismo ou se cessa o metabolismo naquele momento, que é o caso do congelamento. Posteriormente ao descongelamento, você tem as suas funções acontecendo normalmente e esse micro-organismo age de forma normal. Sempre lembrando que os pluricelulares vão ter maior dificuldade e normalmente morrem no processo de congelamento, tá certo? Sempre lembrando que a célula é composta de 80% de água, restante de carboidratos, proteínas e lipídios. Esse 80% fica congelado, né? As moléculas se rearranjam de tal forma e você não tem, então, transporte metabólico, nem ação metabólica. Isso promove, então, um processo de stand-by, né? A célula fica ali de alguma forma parada. Posteriormente ao seu descongelamento, você tem a reativação desse processo. Isso não acontece com tecidos, isso não acontece com órgãos, porque um depende do outro, como o professor falou. Toda vez que eu tenho um ser pluricelular, aí esse processo gera morte. Tá certo? E se a gente congelar um ser vivo, um animal, um ser humano, após o descongelamento, esse indivíduo vai morrer, né? Porque ele é pluricelular, e aí, como as células se ligam uma a outra e conversam, tem ações metabólicas de sobrevivência, você acaba perdendo isso, no descongelamento esse indivíduo vai morrer. Célula, indivíduos unicelulares, conseguem sobreviver sem problema algum. Radiação ultravioleta é outro processo de controle, né? Controle de agente físico. Então, você sabe que a radiação solar, né? Você tem ali ondas, né? E frequências de onda. Quanto menor essa frequência, mais ação você tem. Quanto maior a frequência, menos ação você tem, né? No caso da radiação ultravioleta, a frequência é muito baixa, é muito alta. Você tem ali uma onda muito pequena, onde você tem uma frequência muito alta. E isso vai promover a alteração de DNA. Por isso que quando a gente sai ao sol, a gente tem que passar protetor solar, porque as radiações ultravioleta vão entrar na célula e vão promover alteração de proteínas, alteração de DNA.
podendo matar essa célula ou fazer mutações nessa célula, gerando células cancerígenas, né, células mutagênicas. Então, a radiação, seriam os raios ultravioletas, são imperceptíveis aos nossos olhos, porque os nossos olhos só conseguem captar radiações que são de ondas maiores, né, de menor frequência, e essas ondas muito pequenas de alta frequência, elas são imperceptíveis pelos nossos olhos e passam, né, por tecidos. E aí, chegando até uma célula, consegue fazer alteração ali no DNA ou de proteínas que estão ali presentes pelo processo de desnaturação. Então, é muito isso que a gente estava falando, né? Da mesma forma que mata células do tecido, né, do nosso tecido, da nossa pele, e gera a possibilidade de mutação desse tecido, a gente tem que lembrar que esse processo vai acontecer também com bactérias e vírus, né? Então, o mesmo que acontece com nossas células dos nossos tecidos, né, da nossa pele, vão acontecer também com bactérias e vírus. Tá? Então, essa onda entra na célula e acaba fazendo ali a desnaturação das proteínas, principalmente de DNA e RNA, gerando, então, modificação dessa estrutura e morte dessa célula ou algum tipo de informação que vai ser utilizada de forma inadequada, gerando indivíduos não eficientes ou indivíduos que vão gerar uma funcionalidade diferenciada. Tudo isso pela sua frequência de onda, que é muito alta, e o tamanho da sua onda, que é muito pequeno. Então, quanto maior a frequência, menor a onda. Quanto menor a frequência, maior a onda. Quanto maior a frequência, menor a onda. Por isso que a gente não consegue observar olho nu os raios ultravioleta. Tá certo? Olha lá. Então, se a gente for ver, os raios ultravioletas são tão pequenos que a gente não consegue observar, e a radiação, né, a normal, que a gente chama, então, de radiação de luz, a gente consegue ver as frequências, o vermelho, o amarelo, o azul. Então, toda vez que os raios solares batem e incidem sobre uma superfície, né, a gente consegue não só observar essa superfície, os nossos olhos conseguem captar essa frequência, como também, né, aquela frequência de maior, vamos dizer assim, absorção sobre aquela superfície, faz com que haja a reflexão de uma onda e a gente consiga ver a cor daquela superfície, a cor dos objetos, né? Então, quando a gente tem um azul, todas os raios de luz perceptíveis são absorvidos pelo objeto, só a luz azul ela volta e a gente consegue ver então aquele objeto azul, né? Brancos todos são refletidos, a gente consegue ver todas as luzes de volta, por isso a cor branca. Preto, ele absorve todas as cores, né, e a gente não consegue ver nenhuma luz voltando, então a gente observa a cor preta. Essas são frequências de luzes que a gente consegue observar. Ultravioleta a gente não consegue, por causa do seu tamanho muito pequeno e da sua frequência muito alta. Essa que a gente não consegue perceber que faz alteração, né? Ela consegue fazer alteração de DNA e proteínas no meio intracelular. Tá certo? Então, a radiação ultravioleta, por ter ali uma onda muito curta, de alta frequência, consegue fazer alteração de proteínas presentes nas células, tanto de micro-organismos quanto da nossa própria célula, né? Nosso próprio tecido, nossa pele. Tá certo? Então, toda bactéria, micro-organismo que tiver uma superfície sofrer a radiação solar, é bem provável que ela vá morrer justamente pela ação dos raios ultravioletas, tanto o UVA quanto o UVB quanto o UVC, tá certo? Então, essas ondas vão matar esses micro-organismos. O problema são aquelas que estão abaixo, que não sofrem a ação dessa radiação, né? Então, expor um alimento ao sol, tudo isso mata os micro-organismos mais superficiais. Aqueles que estão dentro do alimento aí não tem essa ação, justamente porque os raios solares não conseguem entrar. Você tem alteração de fita de DNA, essa alteração de fita de DNA vai gerar uma modificação na funcionalidade, né, perda de funcionalidade dessas fitas, gerando aí a morte da célula. E, por último, radiação. Né? Então, falamos de agentes de controle de temperatura e luminosidade, né? Radiação luminosa. Agora, a gente está falando de ondas mais, vamos dizer assim, de maior frequência e de menor tamanho, que são as radiações, né? E aí, nesse caso,
a gente está falando de ondas altamente efetivas na morte de indivíduos, na morte celular, tá certo? Então, essas ondas são ondas muito pequenas que geram degradação de proteínas, alteração e decomposição de proteínas, e por elas serem muito pequenas, elas conseguem ter uma abrangência muito grande, passando por várias camadas de tecido, coisa que os raios solares não fazem, né? Então, só ficam na parte mais superficial. Essa radiação passa por tecidos pelo seu tamanho diminuto e pela sua altíssima frequência. Tá? Então, vai ter desnaturação proteica, de DNA, e toda parte de estrutura proteica vai ser, de alguma forma, alterada por essa radiação. Seu potencial de penetração é muito grande pelo seu tamanho diminuto. Então, vamos pensar aqui em alguns tipos de ondas, né, para que a gente possa ter uma noção. Por exemplo, a onda do rádio, que faz com que a gente possa receber música no nosso celular, né, é do tamanho de um prédio. Então, uma onda muito grande com uma frequência muito baixa. Do micro-ondas é do tamanho de uma borboleta. Então, as ondas do micro-ondas são do tamanho de uma borboletinha, né? Então, são ondas um pouco de maior frequência do que as ondas do rádio, né? Mas de tamanho pequeno, mas não tão pequenos. Quando a gente fala, então, o infravermelho, por exemplo, é da ponta de uma agulha. Então, é mais frequência e menor tamanho. Aí, quando a gente fala, por exemplo, ultravioleta, ele já mexe com as moléculas, é do tamanho de uma molécula, né? O ultravioleta. O raio-x é do tamanho de um átomo. Então, são ondas do tamanho de um átomo com uma frequência altíssima e alta penetração. Né? Então, a gente já percebe a sua efetividade, a sua eficácia. Né? São ondas muito pequenas, com uma frequência muito alta, que conseguem, de alguma forma, ter uma penetração muito alta. A gente já falou um pouquinho do micro-ondas, né, que são ondas que fazem a alteração da molécula de água. Então, no caso do micro-ondas, as ondas não são tão efetivas e o aquecimento também não é tão efetivo. Por isso, achar que um micro-ondas mata bactérias é muito pouco efetivo e eficiente. A temperatura, muitas vezes até é suficiente, mas o tempo não é tão suficiente, né? 2, 3, 4, 5 minutos não é suficiente para matar uma bactéria, tá certo? O ponto de morte e o tempo de morte são pouco efetivos para matar essas bactérias. E aí, a gente já falou um pouquinho, né, de bactérias esporulantes, são aquelas que criam, de alguma forma, esporos através da invaginação, né, da sua área externa e composição de cálcio na sua parte mais externa. Então, a formação de esporos acontece pela deposição de cálcio e pela invaginação, né, da membrana celular, fazendo com que você tenha ali uma estrutura extremamente resistente, né? Tanto no caso dos esporos de bactérias, quanto dos cistos e oocistos de micro-organismos pluricelulares. O biofilme, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Seria a morte de micro-organismos causando, então, uma superfície de proteção, né? Isso acontece principalmente em regiões muito porosas, né? Onde você tem aí o aparecimento de bactérias e aí você tem um ancoramento dessas bactérias sobre essa superfície, promovendo, então, uma colônia, né? O aparecimento de micro-organismos em grande quantidade, né? E ela acontece, esses biofilmes, em 3 etapas, que nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Uma dos biofilmes mais comuns que a gente conhece é o tártaro, né? Então, aquele tártaro que nós temos no nosso, né, na nossa arcada dentária, todos nós, de alguma forma, por mais que a gente faça a higienização adequada da boca, em um determinado momento você tem a presença do tártaro, né? Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. O tártaro nada mais é do que esse biofilme, que acontece pela decomposição de micro-organismos na parede dos dentes, né, e entre a gengiva, onde tem uma região porosa. Esses micro-organismos vão se sedimentando ali, os que vão morrendo vão formando essa carapaça e aqueles que ficam embaixo vão se reproduzindo e promovendo a degradação dos dentes, né, que vai gerar a promoção da cárie ou da gengivite. Isso acontece por 3 etapas, a gente vai falar agora uma das 3 etapas, e tudo isso acontece, então, por a porosidade da superfície e também pela decomposição de matéria orgânica
sem que haja a retirada dessa matéria orgânica. O tempo vai fazendo com que essa colônia cresça e que essa estrutura, de alguma forma, fique bastante efetiva, né? E só é retirada por raspagem. Então, por isso, nós vamos ver que a legislação brasileira estabelece que a gente não pode ter madeira dentro da cozinha, que a gente não pode ter estruturas porosas dentro da cozinha, senão você tem a formação do biofilme, tá certo? Então, ele acontece pela primeira etapa, que é a etapa de deposição de matéria, de micro-organismos. Os micro-organismos chegam, a superfície é porosa, eles se ancoram ali, começam a se reproduzir, não há retirada deles, não há um processo ali de sanitização para retirada deles, eles vão formando colônias, 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 crescendo, crescendo. A primeira etapa é o crescimento e a incorporação, né, engajamento ali, ancoramento dos micro-organismos. Eles vão crescendo, 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 até formarem uma colônia com bastantes indivíduos. Depois vem o processo de agregação. Se não houver retirada desses indivíduos, não houver ação de um agente de controle, eles vão crescendo, 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 até formar uma colônia bastante volumosa. Essa colônia bastante volumosa vai promover que nos próximos indivíduos que forem gerados, aqueles indivíduos mais superficiais, que estão mais na parte externa, vão morrendo. E os indivíduos na parte de dentro vão criando novos indivíduos. Então, aqueles indivíduos de fora formam uma coraça, formam o que a gente chama, então, de proteção, né? De uma área de proteção. Esses indivíduos são formados de proteínas e outras substâncias, gerando o que a gente pode dizer assim, de um escudo mesmo, né? De uma coraça sobre essa colônia. Então, seria basicamente isso. Esses indivíduos mais externos morrem, né, gerando a proteção para os indivíduos que estão na parte mais inferior dessa colônia, né? E aí, então, você tem um processo de consolidação, que são a formação da colônia externa, da carapaça externa, e os indivíduos no interior crescendo e podendo se alimentar, porque essa carapaça tem uma certa porosidade, tem uma certa capacidade de permeabilidade. Então, alimentos e água conseguem passar, né? Substratos e água conseguem passar. Então, esses indivíduos que estão embaixo têm a proteção dessa coraça, mas conseguem se manter, conseguem sobreviver justamente pela permeabilidade dessa coraça. Então, a gente pode dizer que a parte 1 seria a parte inicial, onde esses indivíduos se instalam, né? A parte 2 seria o crescimento dessa colônia, e a parte 3 seria a morte desses indivíduos mais superficiais com a formação, então, dessa coraça, dessa carapaça, tá certo? E aí você tem, então, a formação desse biofilme, tá certo? Então, por isso, a gente não pode ter nada de madeira ou nada poroso dentro da cozinha, porque há a possibilidade de formação de biofilme, que seria uma estrutura bastante resistente à ação de álcool, detergente, sabão, né, e vários tipos de agentes de controle químico, já que você tem ali a formação dessa coraça, e os indivíduos que estão ali embaixo acabam, de alguma forma, decompondo a estrutura que está ali presente, gerando toxinas. Então, você tem ali uma colônia de micro-organismos defendida por indivíduos que morreram e que podem ainda desenvolver novos indivíduos, né, e gerar novas colônias, tá certo? Então, é isso que acontece, por exemplo, quando você tem na tábua de carne, aquelas tábuas de plástico que estão cheias de, vamos dizer assim, de caminhos, né, que são feitos ali através da própria faca afiada e que depois, com o tempo, vão ficando escuros, né? Aquilo ali são biofilmes. Então, você tem ali indivíduos que, mesmo que você lave, mesmo que você use álcool 70, água sanitária, eles não vão morrer. Ok. Então, tá travado aí, pessoal? Não, né? Tá dando para assistir o professor tranquilo? Então, mesmo que você tenha a utilização de agentes de controle sobre essa superfície, por ela ser porosa, ela faz com que você tenha, então, a proteção desses indivíduos. Eles acabam produzindo ali, podem produzir toxinas, né? E novos indivíduos que vão colonizar novas áreas, novas superfícies. Tá certo? Então, por isso, a gente tem que usar só superfície que não seja porosa. Vidro, por exemplo, aço inox, né? São estruturas não porosas, onde essas bactérias não conseguem se ancorar. Se elas não conseguem se ancorar, elas não vão formar esse biofilme, tá certo? Então, é uma forma de você evitar a formação de biofilmes dentro da nossa cozinha. Da mesma forma que acontece no nosso dente,
vai acontecer na nossa cozinha se a gente tiver material poroso. Por isso, madeira deve ser eliminada, banida da área de produção de alimentos. Ok? E é isso, pessoal. Fechamos, então, a nossa aula 3, tá certo? Alguma dúvida? Né? A gente utilizou hoje o Microsoft Teams. A turma do segundo semestre não pôde participar dessa nossa aula, mas o professor está gravando e a gente acaba, de alguma forma, disponibilizando pelo Moodle, como a gente sempre faz, tá certo? Então, acho que não teremos tanto problema não. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação. Por hoje, encerramos